Olá, meu amigo, minha amiga. Espero que ao ouvir esse vídeo você esteja bem, com saúde, em paz, com seu coração aquietado e sereno diante de tantas dificuldades, tantas notícias ruins, mas que a sua fé seja maior do que tudo isso, que você realmente esteja bem com você mesmo. Amém? Então, eu gostaria de meditar com você em 3 provérbios. Gostaria que você pensasse muito sobre eles. No capítulo 14 de Provérbios, o versículo 12 diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quantas vezes nós, pelo nosso próprio entendimento, fazemos escolhas. Esse caminho tá certo, vou fazer isso, fazer aquilo outro. É do meu jeito, eu sei que vai dar certo. Não tem perigo isso não, vai por esse caminho sim, você vai ver que tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós que tais caminhos podem ser caminhos de mortes. Quantos jovens já entraram pelo caminho da morte por curiosidade, por rebeldia, por acharem que estavam certos. Eu sei fazer do meu jeito, vou lá e faço. E acabaram encontrando realmente, seja a morte espiritual e até a morte física. E no versículo 16 diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. E é verdade, quantas vezes, o sábio, ele vai se desviar do mal, ele vê aquela situação, não vou me envolver com isso não está certo. Mas o tolo fica com raivinha, não, tem que ser do meu jeito, isso aí tá errado, eu tô com a razão, e começa a brigar, discutir, e se enche de ira, de cólera, e depois também acaba se dando mal. E para terminar, no mesmo capítulo, no versículo 14, diz assim: coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, de estupidez. Então o sábio busca conhecimento, busca informação verídica, busca fonte dessas informações, não divulga fake news. Ele procura se informar ao máximo e seguir tudo aquilo que a ciência orienta, principalmente em casos de contaminação. Ele não se deixa levar pelo que ele ouviu das pessoas. Ele vai ouvir os estudiosos, os cientistas, ele vai buscar informação e não vai divulgar mentiras. Mas o tolo vive da própria estupidez. E é sobre isso que eu queria falar com você nesse momento, porque alguém entrou com um pedido para que as igrejas fossem abertas nesse momento de pandemia, sem considerar o perigo, o perigo de tantas pessoas reunidas em um mesmo local, principalmente nas grandes igrejas, que comportam mais de 1000 pessoas. E ontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, fez uma votação contra a abertura das igrejas e foram 9 votos contra 2. Então as igrejas não poderão ser abertas. E muitas pessoas ficaram revoltadas, achando que isso é politicagem, que isso é perseguição às igrejas, que é uma forma de calar as pessoas. E eu fiquei tão indignada com isso, porque a Constituição, ela deve assegurar o direito de todos, independente do seu modo de pensar, da sua formação, da sua condição social. Todos têm direitos e deveres. E a Constituição tem que garantir o direito de todos nós. E ali naquele momento, o que estava sendo votado não era contra as igrejas. Todos nós temos o direito de exercer a nossa fé, de professar a nossa fé. Os espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas. E a Constituição também tem que assegurar o direito daquele que não professa fé alguma, aquele que se considera ateu. Mas a Constituição assegura a vida, a minha vida e a sua vida. E era isso que estava sendo votando contra as aberturas da igreja, porque neste momento, quando o Brasil passa por um grande número de mortos, a gente está acompanhando, é uma coisa inacreditável a mortandade que está acontecendo no nosso país. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, é hora de abrir igrejas grandes? É hora de aglomeração? Claro que não, nós sabemos que o contágio por esse vírus se dá pela respiração,
quando uma pessoa tosse, as gotículas que saem no ar contaminadas, que vão contaminar as pessoas. Então nós temos que nos proteger. E uma pessoa, quando vai para uma igreja nas cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio e outras, ela vai ter que pegar um ônibus, metrô, um Uber. Essa pessoa tem que se locomover, ela vai passar por diversos espaços até chegar nessa igreja, que é uma igreja grande, e vão estar todos ali aglomerados, ainda que tem um distanciamento. Nós sabemos que não vai ser um distanciamento tão grande devido ao número de pessoas, aquele ar vai estar contaminado, as pessoas vão cantar, as partículas vão sair das suas bocas, e assim a coisa vai piorar. Então, em nome disso é que foi feita essa votação. Não foi contra as igrejas, não foi uma perseguição contra as igrejas, foi uma proteção para a vida, o que é obrigação da Constituição, de garantir a vida. Porque aquela pessoa, aquele que é ateu, por exemplo, que não professa fé alguma, de repente ele está no mesmo ônibus em que uma pessoa está contaminada, porque ela se aglomera, porque ela vai a igrejas, vai a shows, vai em qualquer outro lugar, até para o trabalho mesmo. E ele vai ser contaminado porque aquela pessoa estava contaminada. Então nós temos que respeitar a todos igualmente. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, além dessa garantia da vida que a Constituição tem que nos assegurar, hoje o certo era parar tudo. Era ter um lockdown no Brasil todo, parar tudo, falar, vamos parar de contaminar, esse vírus tem que parar, nós não podemos trabalhar, mas infelizmente não existem políticas que assegurem esse direito da pessoa não trabalhar e ter um ganho para se sustentar nesse período. Então muitas pessoas vão continuar morrendo, mas nós que podemos ficar em casa, aquele que não tem que ir trabalhar, ele tem que dar esse espaço para que esse outro vá com segurança. Aí vem aquelas pessoas, mas vai fechar a igreja e os ônibus vão estar lotados. É outra questão. É uma questão de aglomeração dentro de igrejas, de festas, de bares. Mas dentro do ônibus seria uma outra política pública que não cabe a nós aqui dizer, porque os governantes é que tem que pensar sobre isso. Então, o que falta é a união de todos esses governantes, todos, do menor ao maior, para tomarem decisões sábias, decisões corretas, decisões assim, como que nós vamos agir durante um mês inteiro, o Brasil inteiro vai agir da mesma forma, de norte a sul, leste a oeste, para que a gente tenha condições de diminuir o número de contágio. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de nós nos prostrarmos diante de Deus, de orarmos e pedirmos a Deus sabedoria para os nossos governantes, para que eles tomem as decisões certas, para que o povo não sofra mais. Então nós precisamos orar, e pelo nosso povo também, porque o nosso povo está com o coração muito duro, está muito dividido. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito, não há um acordo. E com isso, por conta de muitos que acham que ainda esse vírus é mentira, que não existe essa mortandade toda, que isso é invenção da mídia, por conta disso o vírus mais se propaga, porque eles não querem se proteger e não estão respeitando o direito do outro. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, se nós estivermos ligados às notícias, acompanhando o andamento das igrejas, nós vamos perceber que a maioria desses pastores que se dizem milagreiros, que lá nos templos antes da pandemia curavam, curavam tantas pessoas, tantas doenças, eles não foram aos hospitais, eles não fizeram campanhas para ajudar as pessoas que estão em dificuldade com alimentação. Eles não doaram oxigênio para os lugares onde havia essa necessidade. E muitos deles, infelizmente, são mercadores da fé. Eles só queriam e querem se enriquecer através da palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus viveu na simplicidade, na pobreza, não tinha luxo, era humilde de coração, simples. Mas esses homens, muitos deles vivem de luxo.
E eles estão preocupados, talvez, em encher os templos justamente para arrecadar dízimos e ofertas. E não estão se preocupando com a vida. E muitas pessoas falam assim, mas irmã, você também é evangélica, por que você fala assim? Porque existem os falsos profetas, meu irmão, minha irmã, não se iluda. Muitos deles são interesseiros, são lobos vestidos de cordeiro. Não é momento de incentivar a aglomeração em lugar algum. Somente os trabalhadores que não podem faltar ao serviço que devem sair de casa com toda a segurança. Nós estamos aqui, nós precisamos estar em oração por eles, para que Deus os guarde e os proteja, porque eles precisam trabalhar. E eles estão trabalhando, a maioria, nos serviços essenciais para nos proteger, para que esse vírus não chegue à minha casa, não chegue à sua casa. E mais o que eu gostaria de falar? Que era um momento, olha, hoje o ideal seria o distanciamento total, o isolamento social, ninguém fazer nenhum tipo de aglomeração, não sair de casa, né? Mas não se deixe enganar, querendo fingir que nada está acontecendo. Às vezes você, por não ver os mortos, só ouvir falar, você fala, isso é invenção. Isso aí não deve estar acontecendo, não. É exagero da mídia. Inclusive, eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa tão consciente e ao mesmo tempo tão inconsequente, falando que esses mortos não existem, que os médicos estão dando atestado de óbito falso, porque vão ganhar dinheiro com isso. E eu perguntei para a pessoa, será que um médico cristão, um médico humano, um ser iluminado, uma pessoa que se dedicou tanto a estudar, que está colocando a própria vida em risco para socorrer os doentes, ele vai querer perder o seu diploma por causa de uma quantia X para dar um atestado de óbito falso? A gente tem que começar a questionar esse tipo de informação e questionar com a pessoa que nos envia, para que ela também se questione, ué, será que é mesmo? Será que ele vai fazer isso? Você faria? Você se sujeitaria a alguma coisa que colocasse em risco o seu diploma, a sua formação, a sua integridade, a sua idoneidade, o seu caráter? Você colocaria? Eu não colocaria, não. Não faria algo que viesse trazer um prejuízo moral para mim, profissional. Porque além de cristã, eu tenho um nome a zelar. Um nome que... Nosso nome tem valor. A gente tem que ser uma pessoa íntegra, idônea. Então, eu acho que um médico não faria isso. E você faria? Então, pense nisso. Então, a gente tem que confrontar essas pessoas. E nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que os templos são feitos por mãos do homem. Para ter comunhão com Deus, basta dentro da sua casa, no seu quarto, você orar, você louvar, você meditar na palavra de Deus, você ter a sua comunhão com Deus. Claro que assim como todos, né, que são cristãos, gostariam de estar nas congregações, junto, orando, eu também quero estar, mas eu quero estar com segurança. Eu não quero colocar a minha vida em risco, nem a vida daquele meu irmãozinho que está ali. Então nós precisamos saber diferenciar as leis do homem, que protegem o homem, a vida do ser humano, das leis espirituais, e não brincar com a vida. Devemos pensar que se aqueles homens que estão lá no Supremo Tribunal Federal para votar, para discutir, que aliás aconselho a todos, se puderem ouvir no YouTube como que foi essa votação, eles tiveram muita sabedoria para falar da lei e falar também da Bíblia, das passagens bíblicas, mostrando quanto Deus gostaria de nos proteger também, proteger a nossa vida. E em nenhum momento nada foi falado em perseguição, de forma alguma. Então muitas pessoas vão mandar fake news para você, estão perseguindo a igreja, estão querendo impedir a gente de exercitar a nossa fé. Mentira. Estão querendo proteger a gente contra esse vírus. A gente sabe que a perseguição
o evangelho muito grande no mundo todo, mas é bem diferente. Quando você não pode nem carregar a sua Bíblia, nós temos liberdade sim de carregar a nossa Bíblia, de mandar mensagens orando, vídeos como esse que eu estou fazendo, falando da palavra de Deus. Nada nos é proibido. Vai chegar um tempo que isso vai acontecer, provavelmente. As perseguições poderão acontecer. Mas não é o caso agora. O caso agora é a sua proteção, é o seu isolamento. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Não incentive o ódio, não incentive a violência. Não tenha isso como uma perseguição religiosa, mas realmente uma proteção para a nossa vida. Porque o momento é crítico, é momento de dor, de desolação. As pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo, já está chegando pertinho de nós, as notícias vão chegando, aí já começa aquela pessoa conhecida, é o irmão de um amigo, de repente é o seu primo, é um parente. Tomara a Deus que não seja na nossa família. Não estou dizendo isso menosprezando a família dos outros não, porque a minha oração, eu nunca peço só pela minha família, eu peço por todas, porque a dor daquela família seria também igual a minha dor. Então não sejamos egoístas de orarmos só pelas nossas famílias não, por todas as famílias, que todos sofrem igualmente. Ninguém quer perder seus entes queridos, meu irmão, minha irmã, ninguém. E não é justo o que está acontecendo por falta de isolamento, por falta de distanciamento, por pessoas que se acharam no direito de comemorar, de participar de festividades, pessoas que acharam assim, isso não é nada, é só uma gripe, vamos lá, vamos viver normal. Não era o normal. E foi tudo isso que nos trouxe até onde estamos hoje. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia. Muito triste para nós. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que você busque o Senhor de todo o coração, que você alimente a esperança naquelas pessoas que estão muito tristes, angustiadas, que você seja uma pessoa orante, clamando, pedindo a Deus para proteger todos e para que Deus expulse da face da terra esse vírus, porque ninguém está suportando mais. E a gente vai ouvindo essas notícias, vai se entristecendo e vai entendendo assim que se não for tomada uma atitude agora, coisas piores poderão acontecer. Então só a misericórdia de Deus e a compaixão dele por nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.